Olá! No Brasil, o câncer de próstata está entre os mais frequentes entre os homens. Só fica atrás do câncer de pele. É uma doença que tem uma evolução silenciosa, daí a importância dos exames periódicos. O problema é que manter os cuidados com a saúde ainda é tabu para boa parte dos homens. O exame do toque retal, aquele que faz a detecção do câncer de próstata, é cercado de estigma e preconceito. Para chamar a atenção sobre a importância das medidas de prevenção contra a doença, é celebrado em 17 de novembro o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, data que deu origem ao movimento Novembro Azul. O Viver Melhor de hoje alerta sobre os sintomas, fatores de risco, a importância do diagnóstico precoce. Conheça as inovações no tratamento, como a terapia fotodinâmica com alvo vascular para o câncer de próstata intermediário. E ainda, histórias de homens que venceram a batalha contra o câncer e que ainda lutam pela vida. Causa de muito preconceito e inúmeras piadas de gosto duvidoso, o exame do toque retal é um importante método de diagnóstico do câncer de próstata. Mas nem todos os homens concordam. Saúde vem em primeiro lugar, isso aí não quer dizer nada. Eu acho que é uma barreira absurda quem pensa assim. Eu não tenho preconceito, não tenho problema nenhum, porque eu acho que a questão primeiramente é saúde. Ah, mas o exame de toque, gente, coisa mais normal do mundo. O maior problema nosso é cultural, que realmente não impede isso que a pessoa morra de desleixo. É para salvar a vida, né? Sou muito macho, mas nenhum preconceito. A saúde não pode ter preconceito. A próstata é uma glândula do sistema reprodutivo masculino com cerca de 20 centímetros. Ela produz um líquido que nutre os espermatozoides nos testículos. O resultado final é o sêmen. Com a idade, é comum que a próstata aumente de tamanho, o que pode ser uma condição benigna, mas também pode indicar um problema grave, como câncer. Daí, a importância do diagnóstico precoce. Quando o machismo é deixado de lado e a conscientização fala mais alto, as chances de cura aumentam. Sérgio descobriu que estava com câncer de próstata em 2019, aos 63 anos, em mais uma rodada de check-up periódico. E foi um susto, porque eu não tinha sintoma nenhum da doença, me sentia com saúde plena e de repente você receber um aviso de que tem essa doença, que tem até um nome maldito, né? Tem pessoas que evitam pronunciar o nome do câncer, né? E no meu caso, acho que eu sou um exemplo vivo de que a prevenção é tudo, né? Eu só consegui resolver a doença praticamente em definitivo, porque a gente, graças ao meu médico também, a gente detectou esse câncer no início, né? Fizemos o tratamento, a cirurgia e hoje só faço acompanhamento. A história de Sérgio ganhou as páginas do livro Câncer, Eu, Memórias Alegres de um Medo Profundo. A obra tem prefácio assinado pelo renomado escritor Laurentino Gomes e narra com leveza e bom humor as fases do tratamento. Eu sempre imaginei o seguinte, ninguém gosta de visitar, de estar junto com o paciente, que o tempo inteiro está chorando, reclamando da vida, que é uma má companhia. Então eu queria que, mesmo durante a minha doença, eu pudesse ser uma boa companhia, uma companhia agradável. Então eu procurei rir de tudo que acontecia, né? Logicamente, sem menosprezar a doença, né? Tratando ela com o respeito que ela merece, mas não sucumbindo, né? Então eu procurei fazer um livro com essas memórias alegres, né? Mais que compartilhar as crônicas, o objetivo é conscientizar os homens. E isso deu certo. O meu caso acabou despertando em vários amigos meus a curiosidade e a vontade de fazer o exame, e alguns deles detectaram, né, um início de câncer de próstata que estão tratando. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita e você ficará bem. Consciência, esperança e leveza também não faltam ao cantor Marcelo Sena. O músico da banda brasiliense Coisa Nossa começou o ano de 2021 com a notícia da recidiva do câncer de próstata. A doença, que tinha sido diagnosticada pela primeira vez em 2018, voltou, mas não tirou a fé do artista. A minha fé é inabalável e minha esperança é eterna. A fé de Marcelo, aliada aos tratamentos, tem trazido resultados surpreendentes até mesmo para os médicos. Nossa, eu digo que é mais um milagre.
Então, eu fiz um mês de tratamento com a quimioterapia, um mês só. Eu comecei com 55, o PSA é altíssimo. Eu repeti com 30 dias o meu PSA e 55, um mês de tratamento, meu tratamento, o meu PSA voltou a 0,3. Agora, tem alguns meses. O cara falou assim, cara, meu irmão, o seu PSA tá melhor do que o meu. Eu falei, tá brincando. E aí foi quando eu saí para comemorar. Eu falei, tem certeza, amigo? Tenho. Eu não sei, é um milagre, né? Eu falei, eu faço por merecer, né? Eu faço a minha parte. O câncer apresenta metástase nos ossos. Para minimizar os efeitos da doença, Marcelo aderiu a técnicas naturais, alimentação orgânica, suplementação, ozonioterapia e o remédio chamado acetato de abiraterona. Sem plano de saúde e com uma despesa de quase R$10.000 por mês com o tratamento, o artista precisou recorrer a uma vaquinha digital. Eu não quero dinheiro para nada, eu quero saúde. E para mim ter saúde eu tenho que ter os remédios, a ajuda, né? Eu acredito que, pelo que eu estou passando aqui agora, é uma forma de me purificar, de me evoluir espiritualmente e me melhorar como ser humano. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, e para a gente entender melhor quais os indícios do câncer de próstata, os tratamentos, os exames que detectam a doença, para falar mais sobre essas e outras questões, eu converso agora com o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Alfredo Canalini, e o oncologista Diogo Mendes. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação conosco. Eu é que agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, pela oportunidade de estar aqui conversando junto com o Dr. Diogo sobre esse assunto que é tão importante para a saúde masculina. Olá, Rafael. Olá, doutor Canalini. O privilégio é meu. É muito importante que discutamos neste Novembro Azul os problemas relacionados à saúde masculina e, sobretudo, o câncer de próstata. Será um privilégio esse programa. Muito obrigado. Bom, começar com o Dr. Canalini. Nós apresentamos aqui na reportagem brevemente que a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino e ela, dependendo da idade, há uma tendência mesmo de aumento, né, dessa glândula. Mas quando é que o homem precisa ter a atenção redobrada? Quando que começa a aparecer ali o indício de que algo está errado? Rafaela, você falou muito bem a questão do aumento da próstata. Isso é uma situação que é inexorável do envelhecimento do homem. Para vocês terem uma ideia, na faixa etária de 80 a 90 anos, 90% dos homens terão aumento dessa glândula. No entanto, somente 40% desses homens vão precisar tratar esse tumor benigno devido aos processos de estrangulamento da uretra, porque a próstata ela envolve, ela abraça a uretra, e isso eventualmente pode atrapalhar um pouquinho na hora que o paciente for urinar. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas isso só acontece em 40% dos homens. A questão do câncer de próstata é uma questão um pouco diferente. O adenoma ele pode coexistir com o câncer. E o grande problema é que o câncer de próstata, na sua fase inicial, naquela fase que ele pode ser curado através do tratamento adequado, ele é totalmente assintomático. Se o homem for procurar ter algum tipo de sinal para buscar uma atenção de um urologista para fazer os exames necessários, ele provavelmente vai correr o risco de atrasar um pouco esse diagnóstico. Então, independente do que se sinta, é importante que os homens, principalmente aqueles que são do grupo de risco, procurem fazer o seu exame de tempos em tempos para verificar como é que está a saúde da próstata. Doutor Diogo, quais pacientes integram o grupo de risco? Bom, sobretudo aqueles pacientes que têm história familiar de câncer de próstata, ou seja, um pai, um avô, um tio do lado paterno, sempre o lado paterno, e um irmão. E quanto mais familiares eu tenho, por exemplo, se eu tenho o pai, o avô e o irmão, o meu risco aumenta por 4, comparativamente
a população normal. E, habitualmente, também as pessoas da raça negra têm uma tendência a apresentar cânceres de forma mais agressiva. Contudo, também a obesidade, o tabagismo e o sedentarismo colaboram para que o indivíduo tenha uma maior probabilidade de câncer de próstata. É uma doença traiçoeira, então, doutor Diogo? Porque o doutor Canalini apontou agora há pouco que, geralmente, quando o homem apresenta algum incômodo ali na hora de urinar ou percebe alguma coisa, é porque a doença já está em um estágio avançado? Necessariamente isso ocorre? O câncer de próstata, ele somente dará sintoma quando for tarde demais. Ou seja, se eu esperar ter algum tipo de sintoma para buscar o câncer de próstata, nós perderemos a oportunidade de tratá-lo de forma curativa e o trataremos de forma paliativa. Portanto, eu reforço aqui o que o doutor Canalini disse, que você, homem, não pode deixar de procurar o seu médico pelo menos uma vez por ano. Sugiro sempre o mês do aniversário, porque ninguém se esquece do seu aniversário, portanto, é uma data excelente, onde você fará o seu check-up, seja da cardiologia, da urologia, da proctologia, mas, sobretudo, não podemos esperar sintomas de câncer, porque aí será tarde demais. Doutor Canalini, a partir de quantos anos o homem precisa fazer esse check-up periódico e incluir a visita ao urologista ou ao proctologista? Ele deve começar a fazer seu exame a partir dos 45 anos. E se ele não for do grupo de risco, ele pode procurar fazer seu primeiro exame a partir dos 50 anos. Quais os exames que conseguem detectar o câncer de próstata? Eu falei ali no início, o exame retal, aquele que é cercado de estigma, tem também o PSA. Qual a diferença de cada um deles? Eles dois se complementam e os demais que podem identificar? Muito bem. Habitualmente, nós fazemos um perfil bioquímico desse paciente, que inclui glicose, colesterol, ácido úrico, função hepática, função renal e também os marcadores tumorais abdominais, sangue oculto nas fezes e o PSA. O PSA é um produto que eu consigo dosar no sangue do homem, que é unicamente produzido pela próstata, unicamente em torno de 99,9%. Então, o aumento da expressão desse produto no sangue significa um aumento da atividade prostática naquele homem, o que não garante a presença de câncer, bem como o PSA super baixo também não garante a ausência de câncer. O próximo exame é um exame de ultrassonografia, porque ele não inclui radiação, onde fazemos um ultrassom do abdômen para ver os órgãos abdominais, urológicos ou não, depois a próstata e os testículos, porque também existe câncer de testículo e ele precisa ser buscado. Bom, feito estes exames, nós fazemos o exame digital da próstata, que consiste num toque onde eu vou perceber a superfície da próstata, a consistência, o tamanho, os limites desta próstata, se ela apresenta nódulos e esses nódulos são endurecidos como ferro ou não, e baseado nestes 3 exames, portanto, o exame de sangue, o exame de imagem, o exame de toque, nós indicamos a biópsia. Doutor Canalini, nós temos uma série de crenças e imposições da sociedade de que, do tipo, homem não chora, homem tem que ser forte, e daí há todo um machismo também que impede que os homens procurem os exames e façam o diagnóstico da doença e cuidem da sua saúde como um todo, né? Esse machismo, essa resistência pode levar à morte? Mas com certeza. Olha, o que acontece? Nós sabemos que as mulheres elas são muito mais disciplinadas nesse ponto. E isso é uma cultura que é da família.
As meninas, elas quando entram na puberdade, elas já são levadas pelas mães ao ginecologista para fazer as avaliações. E os meninos não são necessariamente levados para um médico, seja ele urologista ou não, para fazer algum tipo de exame, para ver se está indo bem o seu desenvolvimento, e, enfim. E isso faz com que os homens tenham uma expectativa de vida menor do que as mulheres. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de carro. Os homens costumam gostar muito de carro. Então, eles sabem como é que está o nível do óleo, sabem como é que está a pressão do pneu, sabem que está na hora de trocar o filtro daqui, o filtro dali, de fazer a limpeza disso, a limpeza daquilo. Mas e o corpo deles? Né? E, às vezes, sempre tem aquela piada, minha esposa não toma conta, não sabe, só sabe onde tem que botar gasolina. Sim, mas ela sabe como é que está a pressão arterial dela, sabe como é que está a glicose, sabe como é que estão os hormônios da tireoide, sabe como é que está o exame preventivo do colo do útero, da mama, etc, etc. E nós? Sabemos o quê? Como o nosso carro está funcionando e o nosso corpo. Bom, feita a reflexão, eu vou pedir uma breve pausa para vocês agora, porque a gente vai partir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos a conversar. Você fique com a gente, porque o Viver Melhor volta em instantes. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, com 65 mil novos diagnósticos ao ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. É o câncer que mais causa mortes entre a população masculina do mundo. Felizmente, estão surgindo inovações para ajudar a combater o problema e reduzir esses números. A terapia fotodinâmica com alvo vascular, a VTP na sigla em inglês, tem dado esperança a pacientes com câncer de próstata em baixo risco. É o que aponta um estudo realizado pelo Hospital Memorial Sloan Kettering, nos Estados Unidos, em Nova York. A pesquisa mostrou evidências promissoras para eliminar o tumor com uma ou, no máximo, 2 sessões de terapia. Nós conversamos com o urologista mineiro, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Lucas Nogueira, que participou desse estudo americano. É assunto para o quadro Avanços. Confira. O pesquisador explica que a terapia utiliza a substância chamada padeliporfina, derivada da clorofila, como assistente fotossensibilizante para eliminar o tumor. Ela é injetada na corrente sanguínea do paciente com a exposição de um laser infravermelho na área a ser tratada, provocando assim um infarto local. A região deixa de receber oxigenação e, em horas, já começa a ocorrer a destruição do tecido iluminado. O tratamento é feito apenas no quadrante onde está o tumor, preservando assim o restante da próstata. A gente funde a imagem da ressonância no ultrassom e, como se fosse fazer uma biópsia da próstata, você identifica onde esse tumor está e você coloca agulhas exatamente na posição do tumor e dentro dessa agulha colocada uma fibra óptica. Tá? Então, essa substância é colocada na circulação. 10 minutos depois que ela é injetada na circulação, a gente simplesmente acende a luz. O laser, que é o gerador da luz. E com isso, aquela área ali é iluminada por 15 minutos. Desligou-se o aparelho, retirou-se as agulhas, acabou o procedimento. Tá? Então, é uma coisa bem mais com uma agressividade bem menor, preserva a próstata. Tá? Então, você mantém o órgão. E nesse estudo que a gente fez de fase 2, dos 50 pacientes que a gente tratou, a gente conseguiu eliminar o tumor na área tratada em 83%. Tá? E sem a presença, sem a piora de função sexual e sem piora de função urinária. Então, preservando a qualidade de vida. E para repercutir essas e outras questões que envolvem os avanços, os tratamentos na área do câncer de próstata, eu volto a conversar com os meus convidados de hoje, o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Alfredo Canalini, e o oncologista, Dr. Diogo Mendes.
Bom, nós apresentamos agora no quadro Avanços aquela pesquisa, digamos assim, na fase experimental ainda, né, doutor Canalini, que o doutor Lucas participou em Nova York, mas nós temos tantas outras em andamento aqui no Brasil, tantos outros tratamentos também que estão avançando no decorrer dos anos, né? Eu gostaria que o senhor destacasse alguns. Essa pesquisa que foi mostrada aí é uma pesquisa que está sendo feita num hospital em Nova York. Os trabalhos preliminares foram apresentados num congresso este ano, em 2021. Então, ainda é uma questão bastante experimental. A gente não pode dizer que isso vai dar certo mesmo. Acho que estudos a longo prazo vão dar uma noção melhor para a gente, se isso aí funciona bem, não funciona, e também qual é o perfil do paciente que pode se beneficiar. Então, o que eu comento com meus pacientes, quando eu falo a respeito das possibilidades de tratamento, os pacientes, às vezes, eles já vêm com algumas informações que eles pesquisam e tem tal remédio, esse remédio, aquela cirurgia, essa forma. Eu digo o seguinte, olha, a medicina, quando você tem muitas opções, é porque você tem também muitos perfis diferentes de pacientes. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para as pessoas. A medicina, ela não tem uma regra fixa que ela vai se encaixar em todos os casos. Hoje temos também aquela cirurgia por robótica, né, que eu acho que é menos invasiva, é mais um instrumento aí que a gente observa que, aliada à medicina, à tecnologia, aos avanços tecnológicos, garante melhor bem-estar, qualidade de vida no tratamento desse paciente, né? Exatamente. A cirurgia robótica, ela vem, nesse momento, somando para melhorar a evolução do paciente, porque ela é menos agressiva, mais específica e mais delicada, digamos assim, na medida em que consegue se dissecar e separar as estruturas com uma maior nitidez, melhorando, portanto, o pós-operatório, melhorando os efeitos colaterais para a potência sexual do homem e para a continência urinária. Contudo, Rafaela, eu deixo salientado que a cirurgia laparoscópica clássica, que está disponível no SUS, bem como a cirurgia aberta convencional pela técnica do Dr. Walsh, que é a que nós utilizamos, estas duas técnicas são eficientes, eficazes e estão disponíveis para aquelas pessoas que não dispõem de operadora de saúde nos serviços públicos e nos hospitais privados de menor impacto, evidentemente. Bom, eu quero aproveitar agora, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades, porque a gente sabe que, assim como outras doenças, o câncer de próstata é cercado de mitos. A gente colocar no Google aí na internet, aparece cada coisa que o paciente fica perdido, né? O que é verdade, o que é mentira, doutor Canalini? Bom, o tamanho do indicador aponta para o risco de câncer de próstata? Mito ou verdade? Nossa, eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Eu como urologista, só se for a questão do conforto do exame de próstata, mas eu realmente, essa daí barrou, viu? Essa daí ultrapassou todos os limites daquilo que é errado. O senhor já ouviu, doutor Diogo? Esse nível do dedo indicador não, é inexistente. Eu somo com o Canalini, nunca tinha ouvido falar disso. Mas sabe que a gente escuta cada absurdo por aí que é realmente perigoso e acaba inibindo os homens, né? Deixando os homens com medo ou com temor maior. Bom, agora, é mito ou verdade que o exame do toque retal, ele dói? Porque às vezes é incômodo, mas não dói, a pessoa acha que dói. E aí, doutor Canalini? Não, o exame é um exame rápido, ele não dói. O máximo que o paciente pode sentir na hora do exame é uma vontade de urinar, ele fica assim, eu acho que eu vou urinar, senão fica tranquilo, porque isso faz parte do exame. Ou então eu acho que eu vou evacuar, não vai evacuar, fica tranquilo. E é um exame que ele realmente não provoca incômodo. Eu queria só completar a observação que o Dr. Diogo fez em relação às fontes que são realmente seguras na internet para esse tipo de pesquisa. A Sociedade Brasileira de Urologia,
ela tem um portal que é o www.portaldaurologia.org.br, e esse portal ele tem uma parte que é só para leigos, e ali estão as opiniões, as orientações do especialista, orientações do urologista. Então, por favor, não entrem no Google e comecem a procurar qualquer coisa, porque realmente os absurdos que você vê ali, as mentiras, eu não sei de onde as pessoas conseguem imaginar isso. É muita falta do que fazer, não é possível. A incidência maior da doença entre os homens negros, mito ou verdade? Não, isso é verdade. Sobretudo nos negros que vieram de regiões específicas da África. Então, não são todos os negros que têm uma incidência maior de câncer de próstata. Inclusive no Brasil, como a imigração veio baseada em bantus e sudaneses, estes grupos étnicos, eles têm uma incidência menor do que os negros que foram para os Estados Unidos da América do Norte, que não eram bantus nem sudaneses. Mas, independente desse detalhe, a raça negra, sim, ela tem uma incidência maior de câncer de próstata. Bom, e é importantíssimo, desde a descoberta do diagnóstico na fase do tratamento, é muito importante ressaltar que os homens devem cuidar da saúde física e emocional. O psicológico é fundamental até para garantir um bom tratamento. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora uma psiquiatra oncológica, Juliana Plens. Confira. Quando o paciente tem um quadro de humor dentro do contexto oncológico e esse quadro de humor ele não é tratado, o organismo ele passa a sentir, vamos dizer assim, um estresse crônico, ou seja, esse adoecimento mental, ele age como um fator estressor de uma maneira prolongada para esse organismo, e isso pode causar alterações no microambiente lá do tumor e favorecer, por exemplo, uma piora na evolução da doença desse paciente. Ele vai aderir menos ao tratamento, ele vai ter uma pior qualidade de vida, muitas vezes ele vai apresentar maiores internações hospitalares, internações mais prolongadas, podem aumentar a mortalidade, o risco de morrer desse paciente, pelo tumor ou por outras causas inclusive, Lembrando que uma das causas de mortalidade desses pacientes é o suicídio. Doutor Canaline, parece até um pouco forte, realmente, mas não pode ser tabu. A gente precisa falar sobre isso, sim. Os homens precisam se cuidar e ter todo o acompanhamento necessário, Essa fala, ela realmente me tocou profundamente, porque nós que trabalhamos naquela ponta, vendo o paciente, a gente percebe o quanto a disposição do paciente em continuar vivo, lutar pela vida e participar daquilo com esperança. A esperança é fundamental, tem pessoas que morrem porque desistem da vida. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: não desista da vida. A vida, ela é muito boa. A gente tem que ter tranquilidade para enfrentar as dificuldades, porque a vida, o nordestino fala, olha, a vida é doce, mas não é mole, não. Então, é o seguinte, dificuldade existe. Todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo. Essa coisa todo mundo tem que ser feliz, tem que estar sempre alegre. Isso aí é ilusão de Facebook, sabe? Todos nós passamos pelos nossos problemas, faz parte da vida, Mas nós temos que saber enfrentar isso aí. Temos que saber passar por cima disso e aproveitar o que a vida tem de bom. Doutor Diogo, as suas considerações finais, campanhas como essa Novembro Azul, que mobiliza o Brasil e o mundo em torno da conscientização, do cuidado do homem com a sua própria saúde, é uma potência muito grande para a gente avançar nessa questão? E qual é a sua mensagem para a gente finalizar o programa? Muito bem, o Novembro Azul é fundamental, ele surgiu lá no Canadá com um movimento onde as pessoas, eles propuseram um movimento, Movember, de movimento, e aí ele se disseminou, porque era o mês de novembro, associou-se Movember a November,
e agora é uma coisa mundial. O controle do ser humano começa lá na infância. Então, a minha sugestão e um apelo que eu faço, digamos assim, ao seu público, Rafaela, é que para aqueles pais e mães de meninos, que o levem precocemente ao médico, que façam um exame, não só ao pediatra, mas que busquem conscientizar esse menino de que ele é um ser humano e ele precisa de cuidado. Essa é a minha, digamos assim, a minha luta nesse momento. Ok, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, doutor Diogo Mendes, doutor Alfredo Canalini. Muito grata, até a próxima. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Voltamos na próxima semana com mais um tema que envolve saúde, bem-estar, qualidade de vida. Temos um encontro marcado, eu te espero. Até lá, tchau, tchau.